Olá, gente boa! Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, você já sabe, 11h30 da noite. Estamos aqui sempre debatendo um assunto do seu interesse, né? E você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal do YouTube da PUC TV Goiás. E hoje nós vamos falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo está chegando e temos aqui duas feras do esporte da PUC Goiás. André Isaac, você é coordenador do esporte aqui, né, André? Da PUC, da casa. Obrigado pela presença, mas daqui a pouco nós vamos apresentar e a gente vai cumprimentar você também, tá? E também o Evandro Gomes, consagrado comentarista esportivo também aqui da casa. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a apresentação que a produção preparou deles aí. Vamos lá. Evandro Gomes completa 50 anos de imprensa esportiva em Goiás. Chegou em setembro de 1967 em Goiânia, vindo da cidade de Porto Franco, no Maranhão. Iniciou há 2 anos depois a longa caminhada no microfone da Rádio Clube de Goiânia. Cidadão goianiense e trindadense, ganhou todos os títulos da imprensa esportiva como repórter, comentarista e chefe de equipe, tendo atuado em todas as emissoras esportivas AM. Fez coberturas de Copas do Mundo e inúmeros eventos internacionais, catalogados mais de 3.500 jogos durante sua carreira. André Isaac, paulistano, criado no Rio de Janeiro, comentarista e coordenador do PUC TV Esportes da PUC TV Goiás e do Brasil Esportes na TV Aparecida. Coordena a equipe desde 2010, comentarista da Rádio Aparecida e CBN Goiânia. Na TV iniciou em 2004 como repórter no Esporte Total e depois se tornou comentarista. Começou no rádio em 1989, puxando fios em Anápolis, na Rádio São Francisco, na equipe Titulares do Esporte. Em 1992, teve a oportunidade de ir para o microfone. Trabalhou na Rádio Imprensa na equipe Craques da Informação. Em 2000, veio para Goiânia, onde trabalhou no Scratch de Ouro, da Rádio Brasil Central. Foi repórter da Rádio Difusora. Em 2001, foi para a Rádio K do Brasil, por onde ficou durante 6 anos, participando da transição para a Rádio 730, onde começou como repórter e se tornou âncora. Em 2007, coordenou o Supertime na Rádio Companhia FM. Deu sequência ao projeto na 107,3 FM. Foi âncora da equipe de esportes da CBN Goiânia. Evandro Gomes, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui na nobre família goiana. Ô, professor, prazer enorme, obrigado. Né? Lembrar que estive aqui com um amigo há uns 10 anos atrás, quando tudo começou aqui, na PUC, né? Aquele projeto que a gente acreditou e que foi, assim, uma coisa muito boa, assim, um aprendizado, que é uma escola de formação, que é a PUC, e pude dividir uma mesa com o senhor, né, com muito tempo, com a brilhante participação de outros colegas daqui. E foi assim, na verdade, eu que aprendi demais com você e outras. E que eu saí depois, acabei sentindo saudade e voltei. Voltou, acho que é ótimo. Bom por isso, né? Seja sempre muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui no Papo Dinâmico. Obrigado. E o André Isaac hoje seja o melhor, o primeiro dos melhores dias da sua vida. Muito obrigado, professor, pelo convite. Prazer estar aqui com o senhor, dividir a mesa aqui também com o Evandro. A gente que já tem um convívio aí desde o início, né, do trabalho aqui. Foi o senhor que me contratou aqui para campanha para a Associação, né, dos Cronistas Esportivos, né? Eu vesti aquela camisa, né? Vestiu, você era parceiro nosso. Fazia parte da chapa. O senhor que me trouxe aqui na época o CGTV, né? O CGTV, exatamente. E depois, mais tarde, PUC TV. É um prazer estar aqui para esse papo dinâmico. Eu fico muito honrado com a presença de vocês. E hoje nós vamos falar de Copa do Mundo, né? Aproveitando aí todo o conhecimento que vocês têm no esporte. E vamos ver aí uma matéria que a nossa produção preparou sobre a Copa do Mundo da Rússia. Vamos ver a matéria. A 27ª edição da Copa do Mundo está prestes a começar. Dia 14 de junho. A Rússia será palco do Mundial. São 11 cidades sede. O país anunciou seu interesse em sediar a Copa ainda no início de 2009. A eleição aconteceu no ano seguinte.
Vários motivos contribuíram para essa escolha. Entre eles, investimentos do país no esporte. 32 seleções participam da competição. A Rússia não precisou disputar as eliminatórias por ser anfitriã. Grandes seleções estão fora dessa Copa. A Itália não conseguiu passar pela Suécia na repescagem das eliminatórias, assim também como a Holanda. O Chile perdeu a vaga para o Peru. O Brasil, que foi o primeiro a se classificar nas eliminatórias, quer apagar a má impressão deixada na Copa passada, quando foi goleado por 7-1 pela Alemanha. Em casa, deu adeus ao hexacampeonato. Sob o comando do técnico Tite, o Brasil espera fazer diferente. A estreia será contra a Suíça, dia 17 de junho. Então, André, você está indo para a Rússia. Indo para a Rússia, nessa madrugada. Dia 6. Dia 6 da manhã, 6 então, de junho. madrugada. Quer dizer, daqui a pouco. Sai do programa e já vai para o aeroporto. Já vamos embora para essa cobertura marcante na história da PUC TV Goiás, né? Primeira cobertura internacional. Primeira cobertura. Você já cobriu pela PUC Goiás, pela PUC TV Goiás, já cobriu a Copa de 2014 aqui no Brasil. De 2014 e as Olimpíadas 2016. As Olimpíadas no Rio de Janeiro, é verdade. Tivemos a ideia, né, eu e o professor Eduardo, em 2014, de fazer a cobertura da seleção na Copa de 2014, lá em Teresópolis. Viabilizamos assim com muita criatividade, né? Na época a gente procurou a hospedagem lá em Teresópolis e aí era R$1.000 a diária. Nossa. 54 dias, 54 mil reais, ficava inviável, né? Não sobrava nada depois. Não ia ter jeito de fazer. Aí tivemos a ideia de ligar para a paróquia local. E aí o convento lá, o pároco local indicou um convento. E aí nós chegamos lá, tinha uma casinha do lado do convento, com 2 quartos, muito aconchegante. Histórias da Copa. Histórias da Copa. Aí foi a maneira de viabilizar, né? Uhum. Transmitimos por Skype, né? Fizemos as participações por Skype. Mas hoje nós já temos o equipamento, né? Que é o Teradec, que é um equipamento de última geração para participação ao vivo, né? Já utilizamos ele nas Olimpíadas, já com um pouquinho mais de experiência, né? E agora nós vamos usar esse equipamento também na Copa do Mundo. Vai você e mais um cinegrafista. Eu e o Luiz Pacal. Luiz Pacal. Nós vamos agora para Dubai, tem uma conexão em Dubai, Moscou, de Moscou para Sochi. Sochi é a sede onde o Brasil vai ficar, né? A sede da seleção brasileira. O Tite escolheu Sochi porque o clima se aproxima mais do clima do Brasil. É uma região mais quente, apesar de ser uma região que é perto das montanhas, onde tem estações de esqui, mas é uma cidade veraneio. O Brasil, ele vai mandar os jogos em Sochi? Não vai jogar nenhuma vez em Sochi. Nenhuma vez? O Tite esperava que no sorteio caísse algum jogo lá, só que não teve essa sorte. Certo. O jogo mais próximo vai ser em Rostov, que fica a 700 quilômetros de Sochi. E aí tem o segundo jogo, por exemplo, é em São Petersburgo, que é de um extremo ao outro. A Rússia é um país continental como o Brasil, né? Se é Ásia, se é Europa, né? Para uns é Ásia, para outros é Europa. Então é um país continente mesmo, muito grande, né? E com muitas culturas, com muitos climas diferentes, né? É um país... a mala, você está preparando bem a mala, com roupa de frio e tudo, né? Porque tem que estar por frio e por calor, né? Você vai acompanhar a seleção quando ela viajar? Não, a nossa base vai ser Sochi, a seleção joga, a gente espera ela voltar. Okay. As duas principais cidades da Rússia, são Moscou e São Petersburgo, ficam na parte europeia mesmo, né? Somos a TV, não temos os direitos, né, que tem, por exemplo, a Globo, de estar nos estádios e cobrir os jogos, mas nós já temos o credenciamento para acompanhar todos os treinamentos da seleção, para acompanhar todas as coletivas. Lá onde a seleção tiver, a PUC TV Goiás vai estar junto lá. Mas você vai conseguir entrar ao vivo para a TV Aparecida? Vamos conseguir entrar ao vivo para a PUC TV, para a TV Aparecida. Vamos entrar na programação da TV Aparecida e na programação aqui também da PUC TV Goiás. E também em 2 jornais da Rádio Aparecida. Ok. Vamos participar também lá na Rádio Aparecida. Também, na Rádio Aparecida. Que ótimo. Evandro, você vai também para a Rússia? Não vai? Não, vou trabalhar muito aqui. Mas você já esteve em muitas Copas, Já, né? Eu fiz 4 Copas do Mundo. A minha primeira foi em 78, na Argentina. Meninão, estava começando praticamente.
Lá quem foi campeão foi a Argentina. Foi a Argentina, decidiu com a Holanda, que era o chamado carrossel holandês, a laranja mecânica. E a Holanda que vinha de uma decisão... A Holanda que eliminou o Brasil. É, a Holanda que em 74 decidiu também e não ganhou. E chegou com aquela moral, mas já sem o seu astro principal, em 74 ela eliminou o Brasil e decidiu com a Alemanha. Aí em 78 foi para a Argentina, decidiu com a Argentina, perdeu na prorrogação, uma coisa assim incrível. A seleção da Holanda é considerada talvez uma das melhores de todas as Copas e não ganhou uma Copa do Mundo. Ficou essa marca na carreira do Cruyff, que já nos deixou, e de tantos outros jogadores brilhantes, né? Aquele jogo eu fiz ao vivo no estádio Monumental de Núñez, lá na capital, Buenos Aires, e era um período que fervia. Mas você comentava, você sempre comentou. Sim, eu era repórter. Você era repórter. Okay. Nós fizemos, na época, eu estava na Rádio Brasil Central e fizemos uma parceria com a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Então aqui fomos eu e o Lédio Gonçalves e participamos quando foi chegamos na Copa do Mundo, estava fervendo a ditadura militar lá do governo do Jorge Rafael Videla, né? Então era uma coisa que você... Toda hora estava... Copa tem disso, né? Tem todo esse aspecto histórico também que envolve. E tem aquela coisa também, a Copa sempre provoca o medo de quem vai, porque você tem sempre medo de uma ação terrorista, porque é um momento único para eles, né? Sim. Então eu já passei por isso em todas as Copas que eu fui. Além da Argentina, você participou... Eu fui em 90 na Itália, 90 eu comandei uma equipe, eu era diretor de esporte da Brasil Central, comandei uma equipe com 14 profissionais, conseguimos trazer um dos nomes mais conhecidos da imprensa brasileira, Antônio Porto, que veio da Globo do Rio. E trouxemos também um cara que era professor em São Paulo, titular da Rádio Bandeirantes, Loureiro Júnior. E comandamos essa Copa com uma equipe que foi realmente ressaltada por toda a imprensa brasileira. E essa Copa que teve o Brasil eliminado pela Argentina, naquele gol do Canidia, Careca e Alemão jogavam com Maradona, esqueceu de marcar o Maradona, ele fez a jogada, voltou o Canidia, fez o gol, tirou o Brasil. Né? E eu também presenciei um lado triste dela, que foi a morte do jornalista João Saldanha, né? Que morreu lá na Itália, na Copa de 90. Ele estava com a saúde bem debilitada e faleceu lá. E foi um momento triste para todos nós. Naquela Copa, a decisão ficou entre a Argentina e a Alemanha. A Alemanha ganhou a Copa 1-0, gol do Breme cobrando pênalti. E depois eu fiz 98 na França. Essa foi a primeira que eu vi, a decisão do Brasil. Aquela que o Ronaldinho passou mal? Foi, deu um acesso nele lá. Inclusive a rádio que eu trabalhava, a Rádio K, do Cajuru, foi a primeira emissora a dar a notícia da ausência, que nós tínhamos um correspondente que ele era de dentro da seleção, Ricardo Setion. E ele ficou lá dentro da seleção, soube do problema do Ronaldinho, e ele estourou a notícia pra gente. Imagina o barulho que o Cajuru fez na época, né? Nossa Senhora! Primeira emissora, Globo, dando Ronaldinho, entra daqui a pouco a seleção brasileira e nós. De repente virou aquele mundo de gente atrás lá da rádio. Eu estava em cima, nessa época eu já estava comentando, né? Reportava e fazia comentários também. E ferveu de gente em cima da gente para saber, esses caras estão chutando, não sei o que tem. O Ronaldinho realmente não apareceu e, aliás, né? O Ronaldo foi um jogador que talvez tenha feito a diferença na última Copa e era a maior esperança da seleção brasileira, porque era um jogador diferenciado, né? Então todo mundo respeitava. Além da França, você foi em outra Copa. Naquele dia quem foi para ver, viu Zidane, né? Você falou 3 Copas. Foi em 2006 na Alemanha. Na Alemanha também. Na Alemanha. Então, eu fiz 4 Copas do Mundo, não vi o Brasil campeão em nenhuma delas. Nossa. A única decisão foi a da França, e nós levamos aquele passeio da seleção francesa. Aguentei com... Vamos fazer o seguinte, Evandro, daqui a pouquinho a gente fala mais, vamos falar das histórias da Copa, das experiências de vocês nas Copas. Mas é porque a produção está me enchendo a paciência aqui, que a gente tem que ir para o intervalo. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.